de volta às nossas aulas. Vamos terminar os exercícios que nós começamos na página 32 do livro de matemática, volume 1. Então peço aos senhores que abram o livro lá na página. Quem não tem o livro, a gente vai acompanhar por aqui mesmo. Bom, tá aí o livro aí na página 32. Ficou para a gente resolver algumas questões e rever outra que houve dúvida quanto à resolução. Então nós vamos começar aqui pela questão 25, para dar continuidade ao nosso trabalho, fazendo a 27, a 28, e logo após, nas próximas páginas, 32, 33, na página 34, fechar esse conteúdo dessa parte, resolvendo 29, 30, 31 e 32. Então vamos voltar aqui à questão 25. Diz assim: uma pesquisa mostrou que 33% dos entrevistados leem jornal A, 29% leem jornal B, 22% leem jornal C, 13% leem A e B, 6% leem B e C, 14% leem A e C e 6% leem os 3 jornais. Então vamos aqui na nossa lousa resolver essas questões. Bom, já estamos aqui na nossa lousa. Está aqui a questão 25. A minha sugestão é que vocês iniciem uma questão que fala sobre conjuntos por diagrama de Venn e procurando obter os dados e descrevê-los conforme a questão mostra. Então aqui, nessa questão, nós temos uma descrição dos entrevistados que leem o jornal. Então, quanto ao jornal A, 33% leem jornal A, jornal B, 29%, jornal C, 22%, os que leem A e B, 6%, os que leem B e C, 14%, os que leem A e C, 6%, e os que leem A, B e o jornal C, os 3 jornais, 6%. Então vamos conferir aqui. A, 33%, B, 29%, leio C, A e B, 13%, aqui está errado. %, 6% leem B e C, aqui também ficou errado. Vou apagar esse aqui também. D e C. %, A e C, 14%, A, B e C, 6%. Então tá aí. Quem lê A, 33%, B, 29% leem o B, 22% leem jornal C, 13 leem A e B, 6 leem B e C, 14 leem A e C e 6% leem os 3 jornais.
Então, como eu falei para vocês, vamos fazer o diagrama de Venn. Então tá aí, feito o diagrama de Venn, vamos começar a preencher então. Aqui eu vou chamar de conjunto A, aqui eu vou chamar de conjunto B e aqui eu vou chamar de conjunto C. Então o que nós vamos fazer agora é apenas uma subtração, tá? Então olhem para os conjuntos A e B e as informações que eles trazem. Então repare você que cada um tem uma quantidade definida e agora nós vamos escrever aqui em termos do diagrama de Venn. Lembrando que as áreas que se conectam, né, intersetam aqui, são áreas de interseção e a central é a área de interseção entre os três conjuntos e é por ela que nós vamos começar. Então veja bem, A, B e C. Dos entrevistados que leem jornal A, B e C, nós temos o quê? 6 pessoas. Então aqui dentro nós temos 6 pessoas. Dos que leem A e B, nós temos 13% dos entrevistados. 13 menos 6, então aqui vai dar 7. 7% dos entrevistados, né? Leem A e B. Apenas A e B, né? Bom, entre A e C, 14%, mas nós já temos 6% que leem A e C aqui e leem em conjunto com B. Então nós temos que fazer essa subtração. 14 menos 6, aqui vai ficar 8. Tudo bem? Agora entre B e C. B e C leem 6%. Só que eu já tenho 6%, então aqui não sobra nada. Tá? 0%. B e C. Agora, a quantidade final de quem apenas lê o jornal A, apenas o jornal B e apenas o jornal C. Então, vamos lá. 8 mais 6, 14, mais 7, 21, menos 33, aqui sobra 12%. Desse lado, eu tenho 7 mais 6, 13, menos os 29%, 16%. E para o C, eu tenho 8 mais 6, 14, menos 22, sobram 8%. Então está aí formado. Lembrando que nós temos um conjunto universo. O que é o conjunto universo? Opa, redesenhar isso aqui. Então aqui ficou 16. Aqui ficou 8. Então tá aí nosso conjunto universo. Então, entre A e B e C, nós vamos ter um total de 100% de entrevistados, né? Considerando ainda que existem pessoas que não leem nenhum dos jornais. Então tá aí, vamos ver nossas que a questão pede então. Primeira coisa que ela está pedindo: quanto por cento não lê nenhum desses jornais? Então, na letra A, ele pede para calcular quantos por cento não lê nenhum dos jornais. Então, nós temos 100 menos todo mundo, 100 é 100%, todo mundo que lê alguma coisa. Então, 12 mais 7 mais
16 mais 16 mais 8 mais 8. Isso. Todo mundo que lê alguma coisa. O zero não precisa. Então isso aqui dá 100 menos 57. Que resulta em 43%. Então 43% aqui dentro do nosso universo não leem o quê? Não leem nada. Não leem nenhum jornal. Tá? Não leem nenhum jornal. Letra B pede para calcular quanto por cento lê os jornais A e B, tá? Quanto por cento lê o jornal A e B e não lê o C. Então vamos lá. Lê A e B. Repare que é A e B e não A ou B. Tá? Então tem diferença. Então se você olhar aqui e ler A e B, nós temos duas partes dos entrevistados. O que leem A e B e os que leem A e B e C. Então, os que leem A e B e C totalizam 6. Os que leem A e B totalizam 7. Não é isso? Então, nós temos aqui todos que leem A e B, menos os que leem A e B e C, para excluir aqueles que, além de ler A e B, leem C. Por quê? A questão pede que lê A e B, mas não lê C. Então, 6%. Né? Então, 6 mais 7, 13, menos 6, 7%. Então, lê A e B e não lê C. Letra C. Quanto por cento lê pelo menos um jornal? Um jornal é a soma de todo mundo que já está descrito ali. Nós já fizemos até essa conta. Então vamos somar aqui todo mundo que lê. Então 16 mais 7 mais 6 mais 8 mais 8 mais 12. Isso aqui dá 57%. Então o que isso quer dizer? 57% dos entrevistados lê pelo menos um dos jornais. Um jornal, né? Um jornal. Então é isso, a questão é isso aí. Então vamos começar com a questão 27 agora. A ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma. Em uma pesquisa feita com 1.000 famílias para verificar a audiência dos programas de televisão, foram obtidos os seguintes resultados. 510 famílias assistem ao programa A, 305 pessoas assistem ao programa B e 386 assistem ao programa C. Sabe-se ainda que 180 famílias assistem aos programas A e B, 60 assistem aos programas B e C, 25 assistem a A e C e 10 famílias assistem aos 3 programas. Então vamos escrever isso aqui. Então, qual é o tamanho do nosso universo? Vamos escrever ele aqui. O tamanho do nosso universo, ele comporta 1.000 pessoas dessa entrevista. Então nós temos aqui 1.000, né, famílias. 1.000 pessoas? Não, perdão, 1.000 famílias. Tem mais pessoas aí. 1.000 famílias, né? Vamos então desenhar aqui o diagrama de Venn. Então tá aí. Temos a família A, família B e família C. Novamente eu peço que vocês iniciem pela maior interseção que existe entre as 3 famílias. No caso aqui, A, B e C, tá? Então lá no final diz que 10 famílias assistem aos 3 programas. Então tá aqui, ó. 10 famílias assistem aos 3 programas. Diz também que 170
famílias 160, 180 famílias assistem aos programas A e B. 180. Tá? Entre as famílias A e C, 25, perdão, temos que voltar aqui. Eu falei 170, porque é 180 menos os 10 que já estão aqui. Entre A e C, nós temos 25 famílias menos os 10, então 15 famílias apenas A e C, não é isso? Melhorar aqui. Pronto. Então nós temos aqui 180 menos 10, 170. Temos 25 menos 10, 15 famílias A e B. Temos ainda entre B e C 60 famílias menos 10, aqui vai dar 50. E aí nos sobraram os totais das famílias que assistem apenas aos programas de televisão A, B e C. E é uma subtração, né? 510 famílias que assistem ao programa A, menos 170, menos 10, menos 15. Isso aqui dá 315 famílias que assistem apenas o programa A. Para B, nós temos 305 menos 170 menos 10 menos 50. Nós vamos obter aqui que apenas 75 famílias assistem ao programa B. E para a família C, nós temos 386 mais menos 15, 10 e 50. Nós vamos ter aqui que 311 assistem a apenas o programa de televisão, né? Apenas um dos programas de televisão. No caso C. Tudo bem, veja você que lá em cima eu tenho 1000 famílias entrevistadas. Então aqui dentro do diagrama de Venn, somado devido às interseções aqui, retirado as interseções, nós vamos ter um total aqui de pessoas que não assistem nada, não assistem nenhum programa, não assistem nada, tá? E ele faz parte de uma das perguntas aqui, veja bem. Quantas famílias não assistem a nenhum desses programas? Então o cálculo nós já fizemos da outra vez, na letra A ele fica simplório. Qual seria o cálculo? 1000 menos. Agora vamos somar todo mundo. 375, porque eu quero saber quem não assiste nada. Mais 170, mais 10, mais 15, mais 50, mais 75, por fim mais 311. Isso dá um total de 1000 menos 946, ou seja, 54 famílias não assistem nenhum, né? 54 famílias não assistem nenhum desses programas. A letra B diz o seguinte: quantas famílias assistem somente ao programa A? Né? Já está a resposta lá, 315, porque 170 assistem A e B, 10 assistem A, B, C e 15 assistem A e C, mas somente A, 315. Letra C. Quantas famílias não assistem nem ao programa A, nem ao programa B? Então eu vou simbolizar aqui nem A, né, e nem B. Tá? Nem A e nem B. Vamos ver como é que a gente faria esse cálculo aqui. Ó, nem A e nem B
eu não posso, do 15, dessa faixa aqui, você observe que dessa faixa aqui para cima, eu não posso ter nada. Então, nos resta 311, que não assistem nem A e nem B, mais o pessoal, né, as famílias que não assistem nem A, nem B, nem C. Então, a resposta é 311, que assistem ao C. Quem assiste ao programa, somente ao programa C, não assiste nem A nem B. Mais 54, que não assistem nem A, nem B, nem C. Então, isso aqui dá um total de 365 famílias. Ok, pessoal? Então, essa resposta aí para essa questão. Novamente, desenhe o diagrama de Venn, construa de dentro para fora e faça as devidas subtrações. Vê que o cálculo aqui é puramente aritmético. Ok? Vamos para a próxima questão. Bom, nessa próxima questão, também relacionada a conjuntos, diz assim, 28. Em um levantamento entre 100 estudantes sobre estudo de idiomas, foram obtidos os seguintes resultados. 41 estudam inglês, 41 estudam inglês, 29 estudam francês, tá? Francês, e 26 estudam espanhol. Diz mais, 15 estudam inglês e francês, 15 estudam inglês e francês, 8 estudam francês e espanhol, 8 estudam francês e espanhol, e 19 estudam inglês e espanhol. 19 estudam inglês e espanhol. Por fim, 5 estudam os 3 idiomas, ou seja, inglês, francês e espanhol. Né? Vamos então desenhar nosso diagrama de Venn. Você já deve ter reparado aí que nós temos aqui 3 conjuntos. Né? Vamos então desenhar aqui o diagrama de Venn para essa. Então está aqui o diagrama de Venn. Tá? Vamos chamar aqui de conjunto do idioma dos que falam inglês, dos que estudam inglês, dos que estudam francês e dos que estudam espanhol. Então, começando pelo lado de dentro aqui. Né? Vamos lá então. Quantos estudam os 3 idiomas? Está aqui no meio, né? Inglês, francês e espanhol. 5. Agora vamos lá. Quantos estudam inglês e francês? Ora, se 5 estudam os 3 idiomas e 15 estudam inglês e francês, então 15 menos 5, 10. Inglês e espanhol. Inglês e espanhol. 19 estudam inglês e espanhol. Mas eu já tenho 5 aqui que estudam inglês, espanhol e francês. Então tem que subtrair 19 menos 5, 14. E desse outro lado de cá, do francês e espanhol. Quem estuda francês e espanhol são 8. Mais 5 estudam em conjunto com o inglês. Então 8 menos 5, 3. Agora nós temos os valores totais de quem apenas estuda o inglês, apenas estuda o idioma francês, apenas estuda o idioma espanhol. Então é fazer as subtrações. Né? 41 menos 10 menos 5 menos 14. Isso aqui vai dar 12. Francês. 29 menos 10 menos 5 menos 3. Isso aqui vai dar 11.
Espanhol, 26 menos 14 menos 5 menos 3. Isso aqui vai dar 4. Tudo bem? Temos aqui também um universo, não é? Vamos lá desenhar o nosso universo. Bom, desenhado o nosso universo aí, ok? Então vamos escrever aqui o que a gente coloca aqui em cima. Quantos estudantes foram entrevistados? Né? Levantamento da pesquisa, 100 estudantes. Bom, vocês já podem perceber que nós devemos saber aqui quantos estudantes não estudam nenhum dos 3 idiomas. E é a nossa primeira pergunta, de 2. Letra A. Quantos estudantes não estudam nenhum desses idiomas? Então, como é que a gente resolve isso? Bom, no total eu tenho 100. É só subtrair de todo mundo que estuda alguma coisa, algum dos 3 idiomas. Então, 12 mais 11 mais 4 mais 10 mais 14 mais 3 mais 5. E isso dá um total de quê? 100 menos 59. Ou seja, 41 estudantes não estudam nenhum dos 3 idiomas, tá? Esse aqui, nenhum dos 3. Nenhum dos 3 idiomas. Não estudam nenhum dos 3 idiomas. Tudo bem? Então essa é a resposta da letra A, 41. B. Quantos estudantes estudam apenas um desses idiomas? Então eu preciso somar aqui que estuda só um. São os valores totais aqui, absolutos, de quem estuda apenas o idioma, tanto de inglês, quanto de francês, quanto de espanhol. Então vamos fazer a soma. Que estudam apenas inglês, 12. Que estudam apenas francês, 11. Que estudam apenas espanhol, 4. 27 estudantes. Tudo bem? Então essa é a nossa resposta aí, finalizando a questão 28. Agora nós vamos partir para as questões que dizem respeito ao número de elementos de um conjunto. E a teoria que nós já vimos está na página aí 33 do seu livro. E eu peço a você que, na dúvida, retome a página e dê uma lida lá, tá? Vamos ver o que tem na página 33. Então, olha lá. Número de elementos da união de conjuntos. Tá aqui, é esse assunto aqui, na página 33 do livro. Bom, nós vamos ter para 2 e para 3 conjuntos, tá? Mas a teoria se aplica a mais conjuntos. Para 2 conjuntos, o número da união de 2 conjuntos A e B é igual ao número de elementos de A, o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção entre A e B. Então está aqui o diagrama de Venn para essa teoria, tá? Então a fórmula que indica o número de elementos da união entre A e B é essa aqui de cima, que soma o número de elementos de A, de B e subtrai os da interseção. A ideia vale também para 3 conjuntos. A fórmula é maior, mas também não é difícil quando você relaciona ela com o diagrama de Venn. Então vamos fazer os exercícios 28, 29, 30, 31 e 32. Vamos lá então? Então tá aí. A questão 29 diz assim: se o número de elementos de A união B é igual a 14, 29. Se o número de elementos
de A união B é igual a 14. O número de elementos de A é igual a 10. O número de elementos de B é igual a 9. Determine o número de elementos de A interseção B. Então, a equação, a fórmula é assim. Número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Então, ele quer o número de elementos de A interseção B. Bom, resolver como a gente resolve a equação do primeiro grau aqui. Aqui está negativo, vamos passar para o primeiro membro, vai ficar positivo. Então, o número de elementos de A interseção B é igual ao número de elementos de A, permanece, mais número de elementos de B, menos o número de elementos de A união B aqui está positivo, passa para o outro lado da igualdade com sinal negativo, menos número de elementos de A união B. Então, vamos fazer agora nossas substituições. Aqui eu não sei o valor, é o que nós queremos saber, o que a questão pede. Número de elementos de A interseção B, número de elementos de A 10, número de elementos de B 9, menos número de elementos de A união B 14. Então nós temos que número de elementos de A interseção B é igual a 10 mais 9, 19, menos 14. Ou seja, o número de elementos de A interseção B é igual a 5. Tá? Então, essa é a resposta da 29. Vamos ver, então, a 30 agora. Bom, a 30 diz o seguinte. Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. Veja que o nosso universo é igual a 40. 10 alunos acertaram as 2 questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Ok? Pergunta: quantos alunos erraram as 2 questões? Não sei se está claro para você, mas perceba que quem errou as 2 questões não está dentro do diagrama de Venn. Então, o que nós vamos desenhar é o diagrama de Venn. Né? Nós vamos desenhar o diagrama de Venn. Para quem acertou a questão, né, uma das questões, chama até aqui de A, questão A. Para quem acertou questão B, tá? A gente tem essa liberdade. Primeira questão, segunda questão, e quem não acertou nenhuma das duas. Vamos desenhar. Quem é nosso universo? Nosso universo, ele é de 40 alunos, né? Foram 40 alunos que fizeram as 2 questões. Então, nós temos aí a nossa representação por diagrama de Venn da prova com as 2 questões. Então, eu tenho aqui 40 alunos, né, que fizeram essas questões. Então, no primeiro caso, nós temos 10 alunos que acertaram as 2 questões. Então, nós temos aqui 10 alunos que acertaram as 2 questões. Se para a primeira questão, questão 1, questão 2, para a primeira questão, 25 acertaram a questão 1, então menos 10 que acertaram as 2, sobram 15 que acertaram tão somente a primeira questão. Já para o segundo caso, nós temos 20 que acertaram a segunda questão. Se 20 acertaram a segunda questão,
Então, nós temos um valor de apenas 10, porque 10 acertaram duas questões. Então, 15 apenas a primeira, 10 a primeira e a segunda. E 10 apenas a segunda. Repare que agora nós podemos ter aí o valor total de pessoas que acertaram ou a primeira, ou a segunda, ou as duas questões. De um universo de 40 alunos, nós conseguimos responder a pergunta. A pergunta é: quantos alunos erraram as duas questões? É o que sobra, né? Então nós temos 40 alunos, tá? 40 menos 15 que acertaram a primeira, menos 10 que acertaram a segunda, menos 10 que acertaram as duas. Então dá 40 menos 35. Ou seja, 5 alunos erraram as duas. Tá? Então essa aqui é a resposta da questão 30. Veja que fazendo o diagrama de Venn, a questão se torna simples, né? Poderia fazer pelo outro método também? Poderia. Então deixa esse desafio aí para você fazer pela fórmula do número de elementos de um conjunto. Vamos fazer então a questão 31. Diz assim a questão 31. Se o número de elementos de A é igual a 18, o número de elementos de B é igual a 23, e o número de elementos de A interseção B é igual a 7, determine o número de elementos de A união B. Então vamos escrever aqui a nossa fórmula, né, para o número de elementos de A. Diz que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos, poderia ser outras letras, menos o número de elementos de A interseção B. Tá? Ele agora quer o número de elementos de A união B. Então vamos fazer as devidas substituições aqui. Número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A, 18, número de elementos de B, 23, menos o número de elementos de A interseção B, 27. Tudo bem? Então, finalmente, veja a simplicidade da questão. O número de elementos de A união B é igual a 18 mais 23, menos 7, e isso dá 34. Só isso, pessoal. Tá? Vamos a 32, então, finalmente, para terminar. Questão 32 diz o seguinte: em uma pesquisa com 83 pessoas, veja que isso aí já é o nosso universo. Sobre programas de televisão, 41 responderam que gostam do programa A. 56 responderam que gostam do programa B. E 7 que não gostam nem A, nem de A e nem de B. Tá bom? Não gostam nem de A, nem de B. Nenhum deles. Quantos pesquisados gostam de ambos os programas? Então eles querem saber quantos, a pergunta, qual é a pergunta? Quantos gostam de A e B? Ou seja, eles querem saber a interseção. Quantos gostam dos dois programas, tá? Então, para responder isso aí, nós temos que nos atentar na quantidade de pessoas do nosso universo de entrevistados. Foram 83 pessoas. Então, a nossa fórmula diz o seguinte: o número de elementos de A união B está ali em cima. É o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Não é isso? Mas nós temos um universo de 83 pessoas, que é o número de elementos de A. Então,
o número de entrevistados, perdão, o número de entrevistados. Mas 7 pessoas não gostam nem de A e nem de B. Então, se nós desenharmos aqui um diagrama de Venn, vou desenhar o diagrama de Venn aqui. Então, tá aí. Diagrama de Venn para esse caso aqui. Então, nós temos aqui programa A, programa B. 83 pessoas foram o quê? Entrevistadas. Tá? 83 pessoas. 41 gostam do A, 56 gostam do B, 7 não gostam nem de A nem de B, e a nossa pergunta que está aqui no meio. Bom, agora ficou claro que se nós subtrairmos o nosso universo de 83 pessoas menos 7, vai dar o total do diagrama de Venn aqui. Então, 83 menos 7 dá 76 pessoas. Então, dentro dos dois círculos aqui, que estão conectados, nós temos o quê? 76 pessoas que estão dentro do diagrama de Venn. Tá? Então, qual que é a conta? Número de elementos de A união B. De A união B, nós já temos 76. Número somente dos elementos de A, está ali do lado, 41. Mais número de elementos de B, 56. Menos o número de elementos totais aqui de A união B. Então, na nossa interseção, vai ficar o quê? Vai ficar o quê? 41 mais 56 menos 76. Então, esse número aqui é número, vou fazer uma correção aqui é o número de A interseção B. Número de elementos de A interseção B. Não era 76, tá? Corrigido aqui, então, 41 mais 56 menos 76. Então, número de elementos de A interseção B. Veja que as questões se repetem. É igual a 95 menos 76. Isso dá um total de número. Lembre-se que A interseção B são as pessoas que gostam do programa A e B, gostam dos dois, tá? Então isso aqui dá o quê? 21 pessoas, tudo bem? Essa é a resposta. Então por hoje é só, pessoal. A gente fechou aí o conteúdo dessa primeira parte. Tem a parte de intervalos e a gente vai estar fazendo exercício sobre isso na próxima aula, tá? Sobre esse conteúdo mais para número de elementos para 3 conjuntos, tá bom? Então é isso aí. Obrigado.